Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ariane, sejam bem-vindos nesse nosso webinar. Sou zootecnista, faço parte do time de sucesso de cliente da JetBov e sou especialista na plataforma de gestão. E hoje o nosso assunto, a gente vai comentar um pouquinho sobre o uso do aplicativo no campo, sobre a coleta de dados. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já dá início à apresentação, tá bom? Bom, então a gente vai dar um início aqui, então podem deixar comentários no nosso chat também, podem ficar bem à vontade, tá? Podem sugerir temas também para os próximos webinars, tá? Em caso de alguma pergunta, podem utilizar o nosso chat para deixar o registro ali, tá bem? Nossos webinars, eles estão funcionando semanalmente, então a gente está gravando ao vivo toda sexta-feira, e depois esse conteúdo ele vai ser disponibilizado também. Tá? Lá na nossa página do Facebook, aqui também embaixo do vídeo tem uma caixinha de descrição ali, onde tem alguns conteúdos também que já foram gravados com alguns temas também, então podem estar consultando ali embaixo. Toda semana, então, sexta-feira, às 5 horas de Brasília, a gente está trabalhando com essa transmissão online ao vivo. Em caso de pergunta, podem estar utilizando ali o nosso chat e também podem deixar sugestões, tá bom? Hoje, basicamente, a gente vai, então, comentar um pouquinho ali sobre o uso do aplicativo, então, dentro da nossa ideia aqui da JetBov, né, de levar a tecnologia ali para o campo, e hoje, dentro da JetBov, a gente tem o nosso plano de gestão, a nossa jornada ali do pecuarista, então, o pecuarista passa por vários processos, várias etapas, né, então tem todo aquele processo ali da coleta dos dados, onde as coisas acontecem mesmo ali na fazenda, o processamento disso, né, desses resultados, podendo ser avaliado ali através dos indicadores. A automação, então essa automação gerando menos retrabalho ali durante as atividades, e com isso gerando melhores resultados na tomada de decisão, né, principalmente ali o que se refere em compra e venda de animais, tudo isso contribuindo para que a atividade ali, o ciclo todo, seja de forma mais eficiente. E com isso, gerando resultado, né, oportunidades, né, e isso também dentro aqui da nossa ideia do nosso webinar, a nossa ideia é gerar capacitação no campo. Então, através desses cursos, a nossa ideia é gerar capacitação e também a gente acaba gerando com isso conhecimento no campo. Só para ilustrar um pouco mais aqui sobre o uso da tecnologia ali na fazenda, com a implantação da JetBov, então a gente trabalha com 2 sistemas ali integrados, né, tem a plataforma e o JetBov de campo. Então, é todo um sistema de integração das atividades ali da fazenda, então onde tudo acontece, tudo de uma forma completa. Então, a gente consegue registrar ali desde o nascimento dos animais ali na fazenda, consumo de sal mineral, né, tratamento individual, de forma individualizada. A parte ali de controle de pasto, né, entrada e saída de pasto, e também gerando com isso os outros manejos, e a gente pode estar fazendo um acompanhamento melhor ali dos índices zootécnicos. Tudo isso trabalhando com a sincronização dos dados. E ali a parte financeira, onde acontece o controle no escritório, então gerando uma integração ali entre todos os ambientes ali na parte rural. Só para ilustrar aqui como seria basicamente, então, nós temos ali no campo trabalhando com a coleta de informações, auxiliando no registro mais efetivo desses dados, isso trabalhando de forma integrada ali com a plataforma de gestão, onde a gente consegue analisar e apurar melhor ali as informações. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês de um aplicativo, onde a gente vai simular ali como ocorreria essa coleta utilizando o aplicativo.
Então aqui, essa é a tela inicial aqui do app, tá? Não reparem esse ícone que vai ficar passando aqui na tela, tá? Esse é o ícone que eu estou utilizando, o link aqui, o aplicativo que eu estou utilizando para estar compartilhando a tela aqui com vocês, então podem ignorar essa bolinha aqui, tá? Aqui no aplicativo, vou dar uma introdução geral de todas as telas aqui. Então, quais são os menus que a gente tem, né? Tela de início, a janela de animais, curral e áreas. Cada menu desse, a gente consegue desenvolver uma atividade dentro dessas janelas. Tá? Então, inicialmente, aqui na telinha de início, a gente tem aqui uma lupa de pesquisa, tá? Que a gente consegue estar pesquisando ali o brinco do animal em relação às atividades aqui. Essa setinha, esse aviãozinho de papel do lado aqui, ele serviria para a gente estar enviando as informações para a plataforma. Aqui nos 3 pontinhos tem algumas configurações, onde a gente trabalharia ali com a parte da sincronização dos dados, configurações ali, algumas configurações em relação a pareamento ali do aplicativo com outros dispositivos, e também aquela informação ali de apagar as atividades. Então agora a gente consegue realizar ali na tela de início, quando fica algumas informações, né, das atividades que já foram realizadas, a gente consegue remover algumas atividades ali da tela de início. Tá? Então, aqui, então, sempre quando a gente vai iniciar a coleta lá no campo, ela é feita offline, então não precisa ter acesso à internet. A internet, ela é primordial ali, a princípio, para a gente poder fazer a sincronização. Então, antes de ir para a fazenda, né, antes de ir lá para o curral, para o manejo, para começar as atividades e os registros, nós sincronizamos os dados. Então, aqui a gente pode estar escolhendo a fazenda da sincronização. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que descompartilhou. Beleza. A gente pode escolher aqui a fazenda, então a gente pode escolher qual fazenda que a gente vai fazer a sincronização. Então, ali, se você tem várias fazendas registradas, você pode estar sincronizando todas elas, ou apenas selecionar ali a fazenda a ser trabalhada, a ser sincronizada, né? Às vezes tem um volume muito grande ali de informações, a gente pode estar escolhendo qual fazenda a gente vai efetuar essa sincronização. Então, a gente coloca aqui para sincronizar, dependendo da quantidade, do volume ali de informações que tem ali na fazenda, pode ser que ele demore um pouquinho ali, mas ele sincroniza, ele vai ficar verdinho, completando essa barra, significa que todas as informações que a gente registrou ali na plataforma, né, via web, ou tudo que já foi realizado com aqueles animais, já está sincronizado. Então, a partir desse momento, se eu vou realizar um manejo nutricional, um manejo sanitário, aquilo que eu já registrei de itens, né, a serem utilizados, ficou sincronizado. Então, a sincronização aqui ela é bem importante. É o início de tudo. Deve ser uma rotina, então sempre antes de utilizar o aplicativo, sincronize os dados. Aqui a gente consegue selecionar qual fazenda a gente vai iniciar as atividades. Então eu tenho aqui 4 fazendas registradas, tá? Eu consigo estar escolhendo qual que eu vou iniciar a coleta das informações ali. Eu vou escolher essa fazenda e ela já vai ficar selecionada aqui no título. Tá? E agora eu posso e consigo começar ali a realizar os meus manejos. Tá? Então eu escolhi aqui a fazenda Doce Recanto. E agora, aqui na janelinha de início, aqui nesse maisinho, a gente consegue estar fazendo a criação de um novo animal, consegue criar um novo animal por aqui. Como dar entrada de um animal? Então, a gente vem aqui nessa telinha de início, aqui em novo animal, ele vai abrir uma ficha. Essa ficha aqui é a ficha de identificação do animal, então é o cadastro, é onde a gente vai registrar as informações referente a esse animal que a gente está cadastrando. Então, aqui a gente consegue selecionar o tipo de identificação, quais são os brincos que esse animal possui, ou a identificação que ele possui ali. Então, eu vou simular aqui como se a gente estivesse criando um animal com um brinco de manejo. Vou colocar aqui um brinco de manejo teste, só para a gente simular. Se esse animal tem outros tipos de identificação, a gente consegue selecionar aqui, né? Então, por exemplo, que ele tem ali uma marca ferro, ali a marca que a gente realiza ali na anca do animal, eu consigo estar selecionando aqui o tipo de identificação. Vou colocar, por exemplo, ali a marca da fazenda, alguma coisa nesse sentido, seria o registro ali, a marca que o animal possui. Então, eu consigo associar a ele esses tipos de identificações. Aqui, no primeiro peso, eu consigo estar inserindo a informação referente
ao primeiro peso desse animal, se esse animal nasceu na fazenda, eu consigo inserir o primeiro peso, ou até mesmo o peso de entrada dele ali na fazenda, o primeiro peso a ser registrado. Eu vou simular como se esse animal tivesse um peso ali de 120 quilos, por exemplo, o peso que eu tenho dele de início, o primeiro peso. E aqui as informações em relação se é macho ou se é fêmea, eu consigo fazer essa seleção, eu vou colocar aqui como um macho. Consigo selecionar aqui a idade, eu posso estar informando ela em meses, então se eu deixar essa opção de meses selecionadas, eu posso estar colocando, por exemplo, se esse animal tem ali 6 meses, aqui ele vai gerar a possível ou provável ali data de nascimento de acordo com a data de hoje. Então eu consigo estar apenas informando os meses e ele já vai gerar ali uma data de nascimento. Ou então, se eu colocar aqui a data de nascimento, se eu conhecer, se essa data for conhecida, eu consigo estar gerando ela aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que esse animal nasceu aqui, ó. Então, essa data já fica registrada, tá? Aqui no lote, eu posso estar selecionando um lote já existente na minha fazenda, ou então, eu posso estar criando esse animal para um novo lote. Se eu já vou apartar ele ali para um lote já existente, eu consigo estar colocando ele aqui, escolhendo aqui um lote, ou então definindo um novo lote ali para ele. Tá? Nesse caso aqui, eu vou selecionar um lote novo, vou colocar aqui lote 1. Vou salvar. E aqui ele já vai ficar registrado o lote de destino ali. Tá? A data de entrada, eu consigo estar selecionando qual que é a data de entrada desse animal na minha fazenda. A data de entrada, ela pode ser ali a mesma data de nascimento. Tá? Então, como eu coloquei aqui, por exemplo, que esse animal nasceu na minha fazenda, ele nasceu dia 1/11 ali, eu consigo estar colocando a data de entrada aqui também em relação ao nascimento dele. Tá? Então, eu vou só colocar uma data aqui para a gente poder simular. Aqui, a categoria, eu consigo definir qual categoria esse animal ali pertence. Tá? E aqui também consigo escolher a raça, dentre as opções aqui que o sistema gera os dados aqui para a gente poder estar colocando como uma opção. Então, são as sugestões aqui de raças. Vou colocar aqui, né, Lore. Consigo escolher o meu produtor de origem. O produtor de origem aqui, ele vai levar em consideração aquele que eu já registrei também na web. Então, ele vai trazer aqui para mim os meus produtores ali nessa listagem. Vou selecionar aqui um produtor que eu já tenho ali cadastrado e vou salvar a ficha desse animal. A partir do momento que eu salvei a ficha, essas informações já vêm aqui para a tela de início. Então, aqui na tela de início vai ficar registrado o manejo realizado nesse dia. E esse manejo leva em consideração a data, então ali está as atividades realizadas hoje. Aqui as informações de novo animal, então como eu criei um animal novo, vai ter ali a numeração do brinco, né, que ele é um macho. Ele considerou ali uma transferência de lote, porque eu criei esse animal e criei ele, destinei ele para um lote novo, e ali também a pesagem realizada, então ele já considerou aqui 2 tipos de manejo dentro da criação desse brinco, desse animal. Tá? Então aqui na ficha de animal, em novo animal a gente consegue criar, dar entrada de um animal ali na fazenda, por aqui, criando a ficha desse animal, né? Criando as informações desse animal. Tá? Aqui na tela de início, então, basicamente é isso, é a parte da criação de animais, então no menu início a gente consegue fazer a criação dos animais ali. Deixa eu só voltar aqui, fechar. Aqui na janela de animais, também tem o mesmo sinalzinho aqui em laranja, esse sinalzinho laranja é um maisinho. Aqui a gente consegue começar a realizar os manejos. Tá? Então, se eu clico aqui nesse maisinho, aqui eu vou conseguir visualizar os manejos ali de forma individual. Então, eles vão aparecer uma forma de uma lista, né? Esses manejos eu consigo realizar eles ali um por um. Então, tem ali um manejo de pesagem, tem aqui a troca de lote, nutrição, sanitário, parto, desmame, morte, RFID. RFID aqui no caso seria se eu trabalho ali com um brinco eletrônico. Então eu consigo fazer a associação do brinco ao brinco eletrônico, então tem essa opção aqui de RFID. Morte de animal, então vamos fazer uma simulação de uma morte. Ele vai trazer todos os manejos, ele sempre vai trazer
como primeiro campo, como primeira janela, o brinco. Então, sempre que eu vou realizar um manejo, a primeira informação que eu vou inserir ali é o brinco desse animal. O que eu estou manejando com ele ali? Qual é a atividade que eu estou realizando com ele? Eu preciso inserir o brinco. Então, aqui eu vou colocar um brinco de um animal que já existe ali na fazenda e eu consigo informar ali a ocorrência com ele. Tá? Então, aqui eu vou colocar ali, por exemplo, uma perda ou uma morte. Consigo inserir a data, a ocorrência, vou colocar ali como data de hoje. A causa, ele vai trazer uma listagem aqui, onde eu posso estar selecionando qual que foi a causa de morte ali desse animal. Vou colocar aqui, por exemplo, um acidente. E eu consigo inserir alguma observação daquele manejo, tá? Alguma coisa que eu achei ali relevante para ressaltar ali na ficha ou para poder discriminar ali durante aquele manejo. Eu consigo tirar uma foto aqui da atividade para deixar isso registrado. Aqui também, na ficha do animal, ó, nessa setinha para baixo, eu consigo visualizar o histórico desse animal. Então, eu consigo abrir a ficha dele ali, se eu quiser acompanhar algum manejo, alguma ocorrência ali com ele, eu também consigo visualizar isso ali durante a informação da morte. Eu posso estar confirmando, e aí, assim como outra atividade que eu realizei, essa informação vem aqui para a tela do início. Vamos supor que eu estou começando a cadastrar os meus animais, e eventualmente eu vim aqui na janela de morte, e inseri um brinco ali que não existe. Ele vai perguntar se eu quero cadastrar esse animal como um novo animal e eu consigo fazer um cadastro ali. Então, essa ficha de identificação, além dela ter como opção a gente inserir ela aqui na janela de início, a gente também consegue inserir essa informação da ficha do animal, criação de um animal, durante os manejos também. Então, a partir do momento ali que eu digitei o brinco do animal e ele me deu essa informação de que esse brinco não existe, aqui em morte, de que esse brinco aqui, por exemplo, não existe, então eu sei que eu não tenho esse brinco cadastrado ali, então se o aplicativo foi sincronizado devidamente, eu consigo visualizar que esse animal não existe, então eu consigo estar cadastrando ele aqui, ele vai me dar essa informação. Tá? E essa janela de criação de animais, ela vai aparecer em praticamente todos os manejos que a gente inserir um brinco, ele vai dar essa opção de cadastrar os animais. Aqui também, na janela de animais, eu consigo realizar outros manejos. Então, aqui como exemplo, a gente vai fazer um desmame, por exemplo. Eu tenho duas opções. Eu posso estar inserindo esse desmame pelo brinco da mãe ou pelo brinco do bezerro. Tá? Eu vou colocar aqui o brinco da matriz. Ele vai trazer também aqui a ficha. Então, vamos supor que eu queira acompanhar o que está ocorrendo com essa matriz, né? Eu quero visualizar a ficha dela de uma forma mais completa, eu estou lá no campo e preciso dessa informação. Então, eu consigo consultar isso aqui durante o manejo, durante o apontamento daquela situação. Então, aqui eu consigo visualizar a ficha do animal, consigo ver a situação dela ali, por exemplo, é um animal que está lactante, ou seja, ele está com um bezerro ao pé, essa matriz está com um bezerro ao pé, consigo ver as informações dela ali de peso, idade, o lote que ela se encontra atualmente, e as informações ali a respeito da parte reprodutiva dessa matriz. Então, eu consigo visualizar algumas ocorrências ali com ela também na parte de manejo sanitário, algum comentário que eventualmente eu já inseri na ficha dessa matriz, ou então eu também posso inserir esse comentário aqui, tá? Então, vamos supor que eu visualizei que aquela matriz ela está um pouco apática, às vezes porque passou por algum procedimento ou algum manejo, ou até mesmo a situação ali reprodutiva dela, né? Então, eu consigo estar descrevendo essas informações aqui. Aqui, na ficha da matriz também, aproveitando que a gente está explorando um pouquinho a ficha dela, eu consigo ver as informações em relação à parte reprodutiva, então eu consigo visualizar aqui quando que essa matriz foi fertilizada, né, isso é lógico, a partir do momento que eu fiz esses apontamentos em algum momento da vida dela ali na plataforma, ou até mesmo pelo aplicativo, consigo visualizar aqui, se eu clicar nesse maisinho, eu consigo visualizar, inclusive, o brinco do bezerro, quem que é o bezerro dessa matriz. Então, ali na informação de parto, eu consigo visualizar quando que foi o parto dela, né, qual que foi o brinco desse bezerro, o primeiro peso do bezerro e a data de quando esse primeiro peso ali foi registrado.
e o sexo do bezerro, se foi um macho ou se foi uma fêmea. Então eu consigo visualizar essas informações também aqui na ficha dela. Isso é bacana porque às vezes ali durante o manejo a gente quer acompanhar melhor, de uma forma mais detalhada, aquele animal, né, de uma forma mais individual. Então isso a gente consegue, é possível ali na ficha da matriz. Eu consigo também não somente a ficha da matriz, tá? Mas todos os animais ali eu consigo ter essa informação da ficha. Aqui, como se trata de uma matriz, ela vem ali bem detalhada a parte reprodutiva. Aqui, então, voltando ali, a gente estava fazendo um desmame. Eu posso estar escolhendo aqui a data do desmame, então eu vou colocar, por exemplo, a data de hoje. Ele já vai trazer aqui para mim o número do brinco desse animal, né? Então, essa matriz, ela já tinha feito as informações reprodutivas dela e esse bezerro também já tinha feito o vínculo dele com a matriz. Então, aqui ele já vai trazer qual que é o brinco desse bezerro. Eu consigo estar informando aqui o peso do desmame. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um peso só para a gente usar como um teste. E também aqui, durante o desmame, eu posso estar efetuando a troca de lote desse bezerro. Então aqui hoje ele está no mesmo lote da matriz, aqui no meu lote matrizes, então ele está no mesmo lote ali da mãe. Eu consigo efetuar a troca de lote dele. Então aqui, se eu clico aqui nessa setinha, que tem aqui no cantinho aqui em cinza, eu consigo trocar ele de lote. Então eu vou, por exemplo, trocar ele aqui para esse lote tourinhos. E aqui eu consigo fazer um registro da foto. Tá? Então, só para a gente poder simular como seria uma foto, tá? Eu vou só colocar uma foto aqui para vocês visualizarem como que seria feito esse registro. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto aqui do... Acho que vocês conseguem estar visualizando, então eu estou aqui com uma foto na frente da minha câmera, né? Uma foto de exemplo, eu consigo fazer o registro desse desmame, no caso. Vamos supor que essa situação aqui seja um desmame. Ele vai processar aqui um pouquinho, vai confirmar para poder salvar essa foto. Vou salvar aqui. E a foto ficou registrada ali no desmame. E aqui eu consigo estar confirmando esse processo. Aqui, como eu já havia feito um teste anteriormente aqui da apresentação com esse mesmo número de brinco, ele me deu esse aviso, então, que já existe uma lida de desmame para esse bezerro, para este animal, nos últimos 30 minutos. Então, isso é bom também, que informa, né, se você já efetuou já inseriu aquela informação em algum momento ou não. Tá, como eu já havia feito um teste com esse bezerro anterior aqui à apresentação, então ele está me dando essa mensagem aqui. Eu vou salvar, então ele vai considerar essa última lida aqui que eu salvei, e aí eu consigo visualizar aqui, novamente na tela de início, a atividade, o que eu realizei ali com aquele bezerro, ou com aquela, no caso, naquele desmame com aquela matriz. Aqui também na janela de animais, deixa eu pôr aqui, aqui eu consigo realizar parto também, então vamos simular aqui como se a gente fosse fazer um parto. Eu vou escolher um brinco aqui de uma matriz minha. E eu consigo inserir aqui o parto. Então ele vai trazer aqui novamente, ó, ele traz a ficha da matriz, eu consigo visualizar como se trata de uma informação reprodutiva, então vale a pena procurar esse tipo de informação. Às vezes eu preciso fazer uma consulta ali durante o manejo, então eu consigo visualizar aqui a ficha da matriz. Aqui eu vou colocar a data de nascimento, vou colocar como a data de hoje. Consigo inserir ali o nome ou o brinco do reprodutor, eu vou colocar aqui só touro, como exemplo, e consigo ali no momento do parto já identificar o bezerro. Então, se eu já possuo esse tipo de processo ali na minha fazenda, né, logo que o animal nasce, eu já consigo colocar uma identificação nele ali, já consigo colocar aqui qual que é o número dele. Eu vou colocar assim, 888. Consigo selecionar aqui qual que é a raça desse bezerro, então tem uma listagem aqui com as sugestões, consigo estar informando ali qual que é a raça desse animal. Se eu não efetuar uma troca de lote, então esse animal ele vai ficar ali no mesmo lote da minha matriz. Então, se por algum motivo eu quero trocar ele de lote, eu posso estar informando, colocando essa informação aqui. Tá? O peso, eu consigo estar inserindo aqui o peso de nascimento. Vou colocar ela aqui como
uma fêmea, e consigo aqui também novamente fazer um registro da atividade, tirar uma foto desse procedimento. Vou confirmar, e aí a atividade já veio aqui para a tela do início. Então eu fiz um parto, o brinco do bezerro 888 e o peso do bezerro ali de 30 quilos, e o sexo ali no caso uma fêmea na verdade, né? Então, aqui na janelinha de animais eu consigo simular os meus manejos, porém ali de forma individual. Então, são manejos individualizados. Aqui também eu consigo inserir manejos sanitários, nutricionais, consigo efetuar ali uma troca de lote. Aqui na pesagem também, ó, vamos simular como se a gente estivesse fazendo uma pesagem. Vou colocar ali um brinco de um animal que já tem na minha fazenda. Durante a pesagem aqui eu consigo acompanhar a ficha dele. Então, a gente comentou um pouco ali sobre a ficha da matriz, eu consigo fazer o acompanhamento da parte reprodutiva. Aqui, se tratando de um brinco de um macho ali, eu consigo fazer o acompanhamento do GMD. Então, essas informações eu consigo acompanhar aqui na ficha. Então, ali, ó, veio a data da última pesagem, né, ele foi pesado ali dia 15/6, a última pesagem, o último peso registrado, o GMD desse animal, e aqui eu consigo ver em forma de gráfico também, essa informação da evolução ali do ganho dele. Aqui, se eu clicar em GMD, também eu consigo visualizar ali a evolução desse GMD. Tá? Então, aqui também tem as informações aqui das datas. Consigo visualizar um pouco mais para baixo da ficha dele aqui a informação do lote que ele se encontra ali, da idade dele, as informações aqui também do pai, da mãe, tudo aquilo que eu tenho de informação já no cadastro do animal ali, eu consigo visualizar aqui. E aqui também, se esse animal já passou por algum tipo de manejo, da mesma forma que eu visualizo isso aqui num brinco de um macho, consigo visualizar isso na ficha da matriz, então aqui também eu consigo visualizar se ele passou por algum manejo sanitário, no caso. Então aqui eu tenho um registro de uma vacina no dia 1/7, uma vermifugação, por exemplo. Essas opções eu tenho a opção de estar recolhendo aqui essas páginas, e também aqui consigo estar inserindo ali um comentário na ficha desse animal. Então ali, às vezes durante a pesagem eu quero fazer um acompanhamento melhor, mais detalhado, eu consigo visualizar isso na ficha. Aqui na ficha do animal também, se eu clicar aqui nesse lápis de edição, eu consigo visualizar outras informações ali e algumas eu consigo alterar. Tá? Então aqui, se eu clico aqui nessa opção do lote, eu consigo fazer ali algumas informações também. Apenas para deixar mais detalhado, às vezes se quiser fazer alguma complementação aqui na ficha do animal, apenas aqui na parte de edição a gente consegue acompanhar melhor ali os detalhes. Aqui eu vou fechar essa fichinha. E vou concluir aqui com o peso desse animal. Vou colocar um peso aqui um pouquinho maior, e mais alto. Ele vai trazer aqui para mim a tela de ganho ali de GMD também. Então, ele vai trazer ali a opção se eu quero realizar uma troca de lote. E aqui no manejo de pesagem ali individual, eu também consigo registrar uma foto. Então, aqui como exemplo, aquela mesma foto que a gente havia utilizado, eu consigo estar realizando uma foto ali do manejo. Vou salvar aqui. E fica registrado aqui no meu manejo essa informação. Consigo realizar uma troca de lote ali, posteriormente essa pesagem, senão eu posso só deixar ele já nesse mesmo lote, vou salvar e pesar. E assim por diante, ele vai sempre trazer um próximo brinco. Vamos supor que eu vá pesar um animal que ainda não está cadastrado, ele vai trazer aquela mensagem. Então, eu posso estar criando o meu novo animal aqui durante esse manejo também. Tá? Então, essa foi a telinha aqui de pesagem, e as outras também são todas de forma individual. Então, aqui, vou voltar aqui na janela de animais. A gente consegue, vamos efetuar, por exemplo, uma nutrição. Eu venho aqui no mais, para conseguir adicionar aqui os meus itens. Lembrando que os meus itens de estoque, tanto na parte quando eu for realizar ali um manejo sanitário, um manejo nutricional, esses itens já tem ali, a princípio eles no momento
prévio ali, antes de a gente fazer, né, esses manejos, eles já têm ali, a gente já tem que ter registrado esse cadastro na plataforma. Então, antes de realizar qualquer tipo de manejo sanitário ou nutricional, é importante a gente já ter realizado o cadastro desses itens. Tá? Então, esses itens aqui, eles só estão aparecendo aqui para mim porque eu tenho eles registrados. Então, registrei na plataforma, fiz o cadastro ali do meu controle através da parte financeira ou até mesmo no estoque, realizei a entrada desses itens no meu estoque, sincronizei meu aplicativo, esses itens já aparecem como sugestão aqui para utilizar no manejo. Então, eu vou selecionar aqui essa ração, por exemplo, ela já tem ali um cadastro dela como saco de 30 quilos ali, então ele já está cadastrado, eu vou confirmar, e aqui, se tiver mais algum item que eu queira adicionar aqui nesse manejo, ó, por exemplo, eu vou selecionar aqui o sal, confirmo, eu posso estar adicionando ali. Então, selecionei esses dois itens, vou confirmar. Aqui ele vai trazer por área, então se eu clicar, como existe apenas essa área ali, eu vou clicar aqui, ele vai trazer os meus lotes. Então, eu posso estar selecionando quais são os lotes que vão receber essa nutrição. Vou selecionar aqui, por exemplo, os touros, vou salvar, e aqui eu vou colocar a quantidade mesmo que eu utilizei de cada produto. Vou colocar aqui uma quantidade simbólica apenas, e vou finalizar. Ele vai trazer essa informação para confirmação, então é a mensagem daquilo que eu realizei, então qual que foi o lote que eu selecionei, qual que foi a nutrição realizada ali no caso, e a quantidade dos dois itens aqui no caso. Aí eu vou finalizar. Finalizei essa informação, já vem aqui novamente para a tela de início. Então aqui a gente realizou um manejo ali nutricional. Então, lá novamente na janela de animais, agora a gente vai tentar efetuar aqui, por exemplo, um manejo sanitário. Então, eu vou selecionar aqui o meu lote. Vou selecionar aqui o procedimento que eu vou utilizar, vou colocar aqui, por exemplo, uma vacina. Vai aparecer aqui para mim o nome da minha vacina, então da mesma forma que eu realizei um manejo nutricional e eu precisei anteriormente cadastrar esses itens, aqui também da vacina é a mesma ideia. Então, todos os itens de estoque, eles já têm ali que estarem previamente cadastrados para a gente conseguir estar utilizando aqui no app. Vou selecionar aqui uma vacina, por exemplo, vou determinar aqui a quantidade, e aqui a data da próxima dose, então eu posso estar me programando quando que eu vou efetuar esse manejo, esse medicamento, posso colocar qual que é a previsão disso, então eu vou realizar esse manejo, por exemplo, daqui 2, 3 meses, eu consigo estar informando aqui a data para o próximo manejo. Sempre esse produto tem carência, eu consigo estar informando essa carência aqui em dias, e daqui também eu consigo estar realizando um registro ali de uma foto desse manejo, tá? Eu vou confirmar aqui a vacinação. Se eventualmente tiver algum outro tipo de produto, algum outro tipo de manejo para ser realizado, eu consigo estar selecionando aqui outro tipo de produto. Se não, posso deixar apenas esse, inicio os manejos. E aqui eu vou selecionar se o meu manejo vai ser por brinco ou se vai ser para todos os animais do lote. Vou selecionar aqui todos eles, ele vai trazer a relação dos animais desse lote e vou finalizar. Finalizou, ele trouxe aqui para mim, ó, todos os animais desse lote, quais foram os manejos ali, no caso, a vacinação que eu realizei ali com aqueles animais, tá? Então, aqui, na janela de animais, a gente explorou praticamente todos aqui os manejos, então são todos os manejos que a gente consegue realizar pelo aplicativo, aqui se tratando dos manejos de forma individual. Então, tudo isso que a gente efetuou aqui foi aqui na janela de animais. Tá? Então, tem sempre ali aquele detalhe da parte do manejo nutricional e sanitário, né? Cadastro os meus itens, sincronizo essas informações, já consigo realizar esses manejos aqui. Tá? Agora, o nosso próximo passo aqui seria um manejo de curral. Então, aqui no manejo de curral, a nossa ideia aqui é escolher a ordem ali dos manejos. Então,
nós elaboramos esse tipo de divisão, esse tipo de manejo para estar atendendo ali a operação e atividade da fazenda, né? Então, dentro de cada fazenda tem uma rotina diferente, um processo a ser realizado de forma diferente em relação à ordem ali das atividades. Então, aqui a gente consegue programar qual que vai ser o processo ali durante aquele manejo. Então, isso é elaborado para poder estar atendendo ali qualquer operação dentro ali das propriedades. Então, aqui é possível a gente escolher qual que é a ordem a ser trabalhada. Então, quais são as ordens ali do manejo. Aqui a ideia, quando a gente vai clicando aqui nos itens, a gente consegue selecionar a ordem deles. Então, percebe que conforme eu vou criando aqui nesses quadradinhos, né, onde tem as opções dos manejos, aparece uma numeração aqui no cantinho direito. Então, vamos supor que hoje eu vou efetuar ali uma identificação com brinco eletrônico e uma pesagem. Aí ele vem na ordem que eu selecionei. Vamos supor que eu vou realizar lá uma pesagem e uma troca de lote. Então, ele vem na ordem ali de seleção. Então, aqui no curral são esses 6 tipos de manejo, então eu consigo estar ordenando ele de acordo ali com a minha rotina ali na fazenda. Eu vou fazer uma simulação aqui, como se a gente fosse fazer uma pesagem e um manejo sanitário ali no curral. Então, como a gente tinha falado, lá na janela de animais é de forma individual. Então, se eu estou indo lá no campo hoje só para fazer um tipo de manejo, eu posso estar utilizando essa janela. Aqui no curral eu consigo selecionar a ordem desses manejos. Então, conforme a gente for fazendo aqui, vocês vão percebendo que a tela ela vai vir na ordem da seleção. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, vou pesar meus animais a princípio, primeiro, e depois vou realizar um manejo sanitário. Vou clicar aqui em continuar. Vou selecionar o meu lote a ser manejado, então essa opção, através dessa opção eu consigo visualizar ali durante o manejo, né, se teve algum animal que foi manejado que não pertencia àquele lote, ele vai me dar essa informação. Então aqui eu consigo selecionar, por exemplo, eu vou manejar esse lote aqui. A tela de manejo sanitário, apesar de eu ter selecionado ela como uma segunda opção, como uma segunda ordem, ela vai ser a primeira, porque eu preciso definir ali quais são os itens que eu vou utilizar durante o meu manejo. Então, ela vem ali nessa parte inicial para poder fazer essa definição dos itens. Aí depois a sequência sempre vai vir conforme eu determinei lá no começo, lá no manejo de curral. Então, aqui eu vou selecionar um procedimento, já está selecionada a vacinação. Vou colocar a quantidade, que é a mesma janela lá do manejo sanitário de forma individual. Aqui, se tivesse informação do próximo manejo, eu posso estar colocando, senão eu vou deixar sem mesmo. Aqui a carência, se esse produto tem carência ou não. Vamos supor que, além da vacinação, eu vou realizar outro tipo de manejo. Só vim aqui em mais sanitário. Vamos supor que eu vou realizar uma vermifugação. Vou selecionar aqui meu vermífugo e a quantidade. Vamos supor que eu vou colocar ali uma quantidade de 2 ml. Se durante o manejo ali eu sei que vários animais às vezes vão receber outros tipos de dosagens, se eu tenho ali o meu padrão já definido logo no início, eu posso selecionar quais são as dosagens desse item. Então vamos supor que eu vou utilizar o vermífugo novamente e vou colocar outro tipo de dosagem. E aí vou continuar. Aí ele vai trazer o número de brinco, então eu vou selecionar aqui um animal que eu já tenho criado na minha fazenda e ele está nesse lote. E vou colocar aqui uma pesagem ele, por exemplo. Próximo manejo. Aqui o próximo manejo vai ser o manejo que eu determinei como segunda opção do manejo sanitário. Então lá no início eu defini os meus itens, quais são os itens que eu vou utilizar no manejo sanitário e aqui eu vou aplicar esses itens. Então aqui, ó, vamos supor que esse animal de brinco 51, ele vai receber apenas o vermífugo. Eu consigo selecionar qual que é o item que ele vai receber. Então vou deixar apenas o vermífugo, próximo animal, e agora ele vai trazer outro brinco. Vamos supor que é um animal novo ali da fazenda, né? Consigo fazer a criação do cadastro dele ali, então vamos supor que eu preenchi aqui todos os dados, consigo fazer a criação do cadastro dele, ele já vai trazer para mim ali a pesagem. Próximo manejo, consigo definir quais são os itens que ele vai utilizar. Vamos supor que esse animal, além do vermífugo, ele vai receber a vacina, então eu posso estar selecionando um vermífugo aqui, por exemplo, esse de 6 ml e a vacina. Próximo animal. E assim por diante. Vou colocar um outro animal aqui, ó. Aqui, durante o manejo, eu consigo visualizar a ficha dele. Então, a ficha ela vai ficar disponível
em praticamente todas as telas de manejo, sempre que eu visualizar essa setinha aqui para baixo, do lado do número do brinco, eu consigo consultar a ficha dele, consigo aqui editar o peso e assim por diante, consigo estar selecionando qual que é o medicamento que aquele animal vai receber. Então, o manejo de curral, ele sempre vai trazer a ordem ali das telas, então o manejo ele vem numa forma ordenada. Vou encerrar aqui os meus manejos. E aqui no manejo de curral também a gente tem ali a parte de inseminação e diagnóstico. Então aqui eu consigo, por exemplo, hoje eu vou lá para o campo e vou realizar a inseminação e diagnóstico. Consigo selecionar a ordem. Vou selecionar o lote que vai ser trabalhado. Vou inserir aqui um número de brinco. Ó, esse número de brinco não pertence a esse lote, então aqui é um alerta. Eu selecionei lá no começo o lote vazias, o primeiro brinco que eu digitei ali, ele já vai me avisar, ó, esse brinco não pertence a esse lote. Se eu desejar ali no momento transferir essa matriz para esse lote, eu posso estar concluindo, colocando que sim, ou então se eu não quero transferir, eu coloco ali na opção que não. Aqui eu vou selecionar o sêmen, lembrando também que esse item ele deve ser cadastrado ali na plataforma anteriormente. Vou selecionar aqui uma data de partida também, que é um cadastro que a gente realiza lá na plataforma. E aqui, se eu tenho esse cadastro de quem foi o responsável ali pela inseminação, meu técnico, meu consultor, o meu funcionário ali da fazenda que faz esse procedimento. Eu posso estar colocando aqui algumas informações e colocando aqui próximo manejo. O próximo manejo vai ser essa informação, se está prenha ou vazia, por exemplo. Lembrando que ele vai trazer ali a sequência daquele brinco. Tá? Então, eu vou colocar ali vazia, por exemplo, encerro esse manejo e assim por diante. Então, aqui no manejo de curral, a gente consegue selecionar a ordem dos manejos e os manejos a serem realizados. Vamos supor que hoje eu só vou apenas realizar a inseminação. Então, eu realizo apenas a inseminação. Vamos supor que hoje eu vou realizar diagnóstico também. Posso estar selecionando, na verdade aqui, né, eu posso estar fazendo um diagnóstico antes e depois fazer uma inseminação, que seria o procedimento ali, né, então a gente realizaria ali o diagnóstico e depois uma inseminação. Então eu consigo estar selecionando aqui a ordem dos meus manejos. Troca de lote também é bem simples, então eu vou inserir, por exemplo, um lote aqui. Vou inserir um brinco de um animal. Colocar aqui um peso. E no final eu consigo selecionar para qual lote que esse animal vai. Então eu consigo efetuar aqui uma troca de lote. Posso selecionar um lote já existente, ou então posso estar criando um lote ali novo. Tá? Então, às vezes, vou ali realizar um embarque de animais, né? Vou realizar alguma apartação, eu consigo estar selecionando esse tipo de manejo durante ali a pesagem, consigo estar selecionando esse tipo de manejo ali. Aqui eu também posso estar registrando uma foto dessa atividade. Próximo animal, ele vai pedir para encerrar as atividades e vai trazer o brinco, assim por diante. Essa mensagem é aquela mesma, como eu já utilizei esse animal em outros manejos aqui, ele está informando que esse animal já tem uma lida, se eu quero salvar ela ou não, eu posso estar colocando que sim, para considerar a última, e aí ele vai trazer ali o próximo brinco. Tá? Então, de forma bem intuitiva aqui, fácil para estar auxiliando ali durante as operações ali do trabalho na fazenda. O outro menu aqui, que seria o último aqui no caso, seria das áreas. Então, a gente tem ali a possibilidade de estar realizando uma troca diária. Então, às vezes está lá no campo, né, precisa fazer uma parte, ou então depois precisa reorganizar os animais de áreas, então a gente consegue fazer essa troca aqui. Então, aqui no mais, a gente vai escolher a opção troca diária. Eu vou selecionar aqui o nome de um lote que eu já tenho ali na minha fazenda, por exemplo, aqui, ó, as vacas vazias. Ele vai mostrar aqui para mim que esse lote ele está sem área, então hoje lá na plataforma ele está cadastrado sem uma área, então eu vou associar esse animal a uma área. Aqui eu consigo estar selecionando qual área que esse animal vai. Vou selecionar essa área aqui, e aqui ele vai trazer um resuminho, então eu tenho ali 2 machos e 13 fêmeas nesse lote. Eu vou salvar, e aí ele já vai salvar aqui na tela de início, ó, a troca de áreas que eu realizei ali no caso. Então, todas as informações, todos os manejos que eu realizei ali, todos vão ficar aqui, ó, na minha lista aqui dos manejos realizados com a data de hoje.
Então, a partir do momento que terminei de fazer a coleta, terminei de coletar os meus dados, preciso enviar essas informações para a plataforma. Aqui, as atividades, então, eu coletei elas offline, então eu não preciso ter acesso à internet, fiz toda a coleta ali sem internet. Fui para a fazenda, fui para a sede lá da fazenda, estou com acesso à internet, eu consigo fazer o envio dessas informações. Então, eu vou finalizar aqui essa lida para poder fazer esse envio. É aqui nesse aviãozinho aqui de papel. Então, eu vou colocar aqui manejos. A descrição que eu vou utilizar aqui pode ser a descrição que eu realizei lá durante a operação. Então, eu vou colocar aqui um nome manejos, por exemplo, mas pode ser a informação que a gente realizou lá no campo, por exemplo, a parte, separação, lote de venda, desmame, parto, é a descrição ali das atividades. Tá? Eu vou enviar essas informações. Ele finalizou, ele vai vir essa informação aqui, sincronização completa, ou seja, os dados já foram enviados, e agora eu preciso fazer a aprovação dessas atividades lá na plataforma. Então, todas as lidas aqui, ó, elas foram enviadas. Aqui eu consigo visualizar, vai ficar um tracinho verde aqui do lado, né? Então, isso simboliza ali, significa que essas informações já foram para a plataforma. Tá? A partir disso, tem todo o processo lá de aprovação, um processo de análise dessas informações, que inclusive isso também é um tema que a gente está abordando aqui nos nossos cursos, então nós já temos um conteúdo a respeito disso, então caso vocês queiram consultar, aqui na caixinha de informações já tem um conteúdo disponibilizado com esse assunto, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão também para temas, podem deixar ali nas opções, podem conversar ali com a gente no chat. Caso vocês tenham algumas dúvidas aqui do que a gente apresentou hoje, pode enviar ali nos comentários, tá? Ou então pode estar entrando em contato com a gente, que a gente auxilia ali e ajuda tudo nesse sentido, tá? Podem deixar os comentários e as dúvidas que a gente entra em contato, tá? Aqui, como eu realizei uma atividade com a data de hoje, então aqui quando eu tinha comentado com vocês ali na parte de apagar as atividades, eu consigo apagar as atividades com mais de um dia, tá? Como essa daqui eu realizei hoje, então se eu selecionar aqui, ele não vai apagar. Ele vai permanecer essas atividades, essas lidas ali. Mas se tivesse ali alguma lida anterior, né, com mais de um dia, eu consigo estar removendo aqui. Isso não significa que eu vou remover lá do cadastro dos meus animais, é apenas mesmo para estar limpando aqui essa tela de informações, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso o que a gente tinha para passar, tá? Então, conforme a gente falou, qualquer dúvida ali que vocês tiverem em relação a esse assunto, podem estar deixando comentários ali com a gente e podem deixar as perguntas, tá? Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar as perguntas ali para a gente no chat e a gente está sempre à disposição para estar discutindo e discutindo a respeito dessas informações aqui. Bom, nós vamos separar um tempinho aqui, tá? Então, se a gente às vezes ficar um pouquinho aqui em silêncio, podem estar deixando as perguntinhas ali de vocês. Conforme vocês vão perguntando, a gente já aproveita e já responde, tá? Então, a gente vai deixar aqui um tempinho separado aqui no final para vocês estarem fazendo as perguntas, tá bom?
Tem uma pergunta ali no nosso chat a respeito dos itens de estoque, né, em relação a alguma relação ali fiscal, né. Hoje, os nossos itens, eles são cadastrados através ali do financeiro, ou então através mesmo do estoque, é apenas um cadastro manual. Então, hoje, se eu tenho um item para ser cadastrado, eu preciso apenas cadastrar o nome desse item, né, e o tipo dele, onde ele se encaixa, se é um item que se encaixa numa categoria nutricional ou de medicamentos, enfim, tem essas informações em relação ao item. Eu consigo estar informando o preço, né, até porque eu vou acompanhar o custo disso, desse produto, mas é apenas uma informação ali, não tem nada, nenhum vínculo fiscal, mas é apenas mesmo um cadastro manual do item que eu vou utilizar lá no meu manejo. Então, quando eu faço esse cadastro lá no meu financeiro, eu consigo ter um levantamento do meu extrato financeiro, né, das compras que eu realizei, mas o meu item, quando eu cadastro ele no meu estoque, ele vai ficar como um controle de estoque apenas lá para eu poder utilizar esse produto durante os manejos. Então, é apenas ali um cadastro manual. Outra perguntinha ali que a gente recebeu em relação ao período de carência, né? Então, lá na janela de animais, na gestão, a gente consegue visualizar os animais que estão nesse período de carência. Então, a gente consegue ter essa informação lá na parte da gestão, né, mesmo, é lá na parte do controle dos animais da fazenda. E é bacana também que caso esse animal esteja ali com um período de carência, né? Quando eu vou efetuar uma venda ali na fazenda e eu informo o número desse brinco e ele está dentro desse período, o sistema acusa essa informação, então que esse animal está dentro de um período de carência. Então esse tipo de controle a gente consegue efetuar ali dentro da plataforma, na janela, na parte de gestão dos animais. Bom, pessoal, é isso, tá? A gente agradece a participação de vocês aqui e podem enviar sugestões para a gente, tá? A gente está sempre aberto em relação a esse tipo de discussão. Tem outros conteúdos ali no nosso canal, então a gente está sempre disponibilizando um conteúdo e também na nossa página, no nosso site tem sempre lá um roteirinho e o que vem de novidade por aí que a gente está inserindo. Tá? Então agradeço aí a participação de todos e até o próximo.